Ok. Então vamos lá, aula 2, muito importante, muito especial. E a cada semana vocês vão ver que vão ser degraus que nós vamos estar subindo. Então, a semana passada, tivemos a aula 1, falando sobre a importância do primeiro culto que Deus estabeleceu na Terra, no universo, que foi com Adão e Eva. E hoje vamos dar sequência e você vai ver que nós vamos encaixando semana a semana. Por isso que é muito importante você não acumular. Por quê? Na segunda-feira nós estávamos aqui, mas na quinta-feira, né, disponibilizamos. E durante a semana, antes da próxima aula, certamente o Espírito Santo vai te dar orientações para você fazer naquela semana, naqueles 7 dias. Então, que você possa realmente ter esse compromisso. E quem assiste online é melhor ainda, né? Que já está ali livre para ouvir a voz de Deus e realmente colocar em prática. Mas a aula de hoje, queridos, Deus só precisa de você para mudar a sua família. Você pode repetir aí onde você está? Não precisa ligar os microfones, não. Mas fale aí em voz alta. Deus só precisa de mim para mudar a minha família. E nós vamos provar esta frase através da própria palavra de Deus. Versículos que provam a importância de uma única vida para o Criador. Talvez na semana passada você pensou, como eu gostaria que o meu cônjuge tivesse ouvido, tivesse assistido essa aula, ou meu filho, minha filha, minha tia, meu avô, minha mãe, meu pai. Mas você precisa entender que se hoje é você que está aqui, já há festa no céu por isso. E nós vamos provar isso para que você realmente tenha essas aulas, receba essas aulas de uma forma bem tranquila, bem calma, para que a palavra possa penetrar, a semente possa realmente produzir muitos frutos. E o seu coração é o solo nesse momento. E tem que estar tranquilo, sabendo que você foi escolhido para estar nesta hora aqui. Vamos lá aos versículos. Salmos 139, 16. Você que está aí, você pode ler junto comigo, ok? Isso é muito importante, você participar também. Então, leia em voz alta e diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha que versículo tremendo, está bem ali, ó, sinalizado o me. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Isso é a prova que antes mesmo de pai, de mãe, de exames, de ultrassom, antes de qualquer pessoa saber, principalmente até a própria mãe, o próprio Criador foi o primeiro que viu você ali no ventre da sua mãe. E esse trecho da palavra é maravilhoso. Tem aí essa imagem de um embrião que não tem nenhuma forma, não é oval, não é quadrado, não é retângulo. Imaginem o Criador olhando para você, marcando você, fixando os olhos dele em você. E é por isso que você está aqui. Eu imagino o Criador olhando, quando a gente anda de avião, a gente vê ali tantos telhados, milhares de telhados, milhares de luzinhas, e eu fico imaginando, meu Pai, que tremendo é pensar que o Criador conhece cada uma daquelas luzinhas, uma daquelas casas que estão ali, e ele sabe quem está ali. E ele sabe que você foi escolhido para estar aqui neste momento. Segundo versículo, vamos ler juntos onde você está? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê, para que a Shirlene, que nele crê, não pereça, para que a Jussara, que nele crê, não pereça, para que o Alberto, que nele crê, não pereça, para que a Adriana, que nele crê, não pereça, para que o Tiago, que nele crê, não pereça. O indivíduo, o nosso Senhor veio, ainda que fosse só um de nós, ele faria todo o plano da salvação. Essa imagem fala muito sobre isso. Ainda que você esteja como está esta imagem, num deserto, sozinho, você não vê água, você não vê paisagem, você não vê nenhuma mosquinha voando, você não vê nada, a não ser a areia e o sol. Esse é o Deus que conhece e sabe exatamente aonde você está com a planta dos seus pés. Qual é a situação desse deserto, dessa situação que você está vivendo? Então, ele é o Deus pessoal que sonda, esquadrinha e sabe exatamente a situação que nós estamos passando dentro dos nossos lares. Mais um versículo provando quanto Deus, ele se preocupa com uma vida. Essa imagem, para mim, é muito forte, porque é o Davi, nosso filho, sentado no chão, ao lado de um mendigo, evangelizando na Avenida Paulista, foi no começo desse ano, sentado no chão junto com ele. E olha o que o Senhor diz em Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Maior júbilo no céu por um pecador. Imagina a alegria do pai em saber que em todos aqueles telhados que ele vê uma dimensão muito maior e mais profunda do que nós, lá em cima nas alturas no avião, ele olha e vê que você representa o telhado, que é a sua casa, que é a sua família. E isso digo a vocês que não somente no seu telhado, porque quando uma vida se posiciona, está aliançado com Deus, irradia aquela sua aliança com Deus, o seu posicionamento para o seu telhado, para toda a sua parentela, para toda a sua rua, bairro, cidade e nações. Então, a importância de uma vida. Olha que imagem linda, não é verdade? Um mendigo sentado no chão. E o Davi foi lá, sentou ao lado dele e começou a falar de Jesus para ele. E mais um versículo. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago 5:20. Sabei que aquele que converte o pecador. Não está dizendo dos pecadores. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, realmente. Cada um destes versículos prova isso. Deus só precisa de você para mudar a sua família. E o último versículo é: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Marcos 8:36. Olha mais uma vez o Senhor provando do valor de uma alma, de uma vida. Imagine o Davi sair do extremo norte de São Paulo, lá no Jaraguá, para ir na Avenida Paulista para sentar ao lado de um mendigo na rua, como nós vimos na foto anterior. Que amor é esse? É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor nos move para realmente atingirmos uma vida. E para iniciarmos este momento agora, após provarmos que você está aqui, porque Deus te escolheu em toda a sua família, e claro que após você, eles vão vir, outros vão vir. Mas eu quero relembrar vocês de algo que aconteceu, é um pequeno resumo, um trecho, na verdade isso aqui não é um trecho do versículo, é um resumo de alguns versículos, e que você vai se lembrar antes que eu conte
a história de quem eu vou falar, do homem que Deus escolheu e que nós estamos vivos hoje por causa deste homem. A destruição de toda a terra. Houve um momento que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lá em Gênesis capítulo 6. Esse resuminho está lá. E viu o Senhor que a maldade do homem também se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má, continuamente. Eram pensamentos maus, era apenas maldade o tempo todo, e os homens foram se multiplicando e a maldade também. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Deus se arrependeu de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Imagine você, quando você sente um peso no seu coração, isso é horrível. Quando você sente um peso, você entra num lugar e você sente um peso, e aquilo te dá uma tristeza, e aquilo não te dá prazer, não te dá alegria. Foi o que o Criador sentiu, não só por uma parte das pessoas, mas a palavra de Deus diz que por toda a terra ele sentiu esse peso no seu coração. E ele disse isso, olha só o que o próprio Criador disse. Ele disse assim: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Imagine o Criador falando. Eu risquei aí em verde sobre a face da terra. Ele poderia falar: eu vou destruir uma parte da terra, o norte da terra, somente o sul da terra, somente o extremo leste da terra. Não, ele disse sobre a face toda da terra. Ele não sentia prazer, não sentia mais alegria, devido à maldade. Mas o que nós vemos? O que aconteceu? O que alegrou o coração do Criador? Noé. Uma vida que em sua época realmente ele tinha um coração que chamou a atenção do Criador mais do que o mundo inteiro. E por causa deste homem, eu estou aqui e você está aí. Um único homem na Terra revolucionou todo o mundo. E no versículo de Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Imaginem, um único homem na face de toda a terra, o Criador olhou e disse: ai, sinto prazer e alegria. Imagina o Criador assim, suspirando e dizendo: achei um homem. E continuando o versículo diz: Noé era um homem direito, sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Por causa deste homem, nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí. Lembrando que o tema desta aula é a importância da sua vida em estar aqui nessa escola da família, estar aqui participando. Deus escolheu você. Deus escolheu Noé. E Noé, aqui nessa imagem, mostra que realmente o que Deus pediu para ele, ele obedeceu prontamente. É muito interessante, vocês vão ler depois em Gênesis 6, os detalhes de metros, os detalhes de janelas, os detalhes de portas,
os detalhes até mesmo de qual era a madeira que ele tinha que usar, não era qualquer madeira, Deus disse até o nome da madeira. E ele foi prontamente obediente em cada detalhe. Ele não, na hora não, retrucou dizendo, pai, mas essa porta poderia ser um pouquinho maior, porque como vai passar esse elefante tão grande, aquele elefante que eu conheço? Senhor, mas essa rampa, vamos levar um pouquinho, porque não vai dar certo aqui os camelos entrarem por essa rampa, eles vão escorregar. Em nada ele retrucou. Quando nós lemos Gênesis 6, ele em nada debatia com o pai. Ele simplesmente obedeceu prontamente. E aqui eu vou fazer uma comparação para que você se veja como este Noé de hoje, que Deus precisa para salvar a sua família e também toda uma geração. Acompanhe comigo, olha só. Noé, o primeiro ponto. Noé, Deus viu o coração temente, justo, sincero e rendido a Deus. Foi por isso que ele foi escolhido. Do outro lado, olha só, do outro lado, você, ainda que você se sinta em algumas situações sozinho, Deus está vendo tudo e conta com apenas uma única vida, assim como ele contou com Noé, que é você que está aqui. Você pode dizer amém? Segundo ponto, na coluna de Noé, Deus viu um coração submisso à sua vontade, ainda que custasse a sua própria vida. Imagina, naquela época, somente ele, Deus não falou Noé e sua esposa, Noé e os seus filhos. Não, pediu somente a ele. Ele foi o escolhido da sua família toda. E do outro lado, da sua parte, Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele o honrará, ele a honrará na luta pela sua família. Assim como Deus fez com Noé. Mais um ponto sobre Noé. A obediência a Deus foi total. Como eu disse para vocês vão ler em Gênesis 6 os detalhes que Deus falava de medidas de como ele tinha que construir a arca. Ele não falhou em nenhum centímetro dos pedidos do Criador. Do outro lado, a sua parte. Seja obediente nos detalhes que o Criador tem pedido a você. Não olhe as circunstâncias, olhe para a promessa na palavra de Deus. Eu falei lá no grupo, a semana passada, sobre algo, enquanto eu assistia a aula 1, o pai me deu uma direção de algo que nunca na vida eu tinha sequer imaginado, conforme a palavra da aula 1 foi entrando dentro de mim, ele já me deu direções do que fazer com alguns familiares. E é isso que o pai quer, de mim e de você. Obediência total a ele. Mas só eu vou fazer muita coisa, pai, é muito peso só para mim. Imagina Noé naquela época. Imagina ele ali na construção com o martelinho. Imagina as loucuras de palavras que ele ouviu, de chacotas, querendo até talvez amarrá-lo ou fazê-lo como louco pela cidade, os comentários, ele ali. Obediência total a Deus. O segundo ponto de Noé, Deus disse em Gênesis 6:18, mas estabelecerei a minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Olha a promessa. Olha a aliança. Essa é a primeira aliança que Deus fez com Noé.
mas estabelecerei a minha aliança contigo. Qual era a aliança? Eu estou dizendo para você, Noé, que você vai entrar na arca, você, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, toda a tua família. Eles não vão perecer, mas eu preciso que você faça uma aliança comigo. Do outro lado, através do momento que você recebeu, abriu a porta da sua vida para que Jesus Cristo entrasse em sua vida, você ali naquele momento você fez uma aliança com Deus. É por meio de Jesus que nós nos aliançamos com o Pai. E você já fez essa aliança. Mas agora eu até pergunto, será que você já fez realmente essa aliança? Pode ser que você ainda não tenha feito e nós vamos dar essa oportunidade no final desta aula para que você possa fazer essa aliança com Jesus. Mais um ponto de Noé. Noé não parou de construir a arca, cumprindo cada detalhe nas larguras e nos comprimentos. Agora, você, do outro lado, não pare de construir a sua arca. Na semana passada, Deus já lhe deu uma parte da construção desta arca, que é sua responsabilidade. Levante-se em sua casa, inicie o seu culto doméstico. Isso faz parte da salvação da sua família. Talvez você pode dizer, como uma pessoa me disse, em um momento ela disse assim, mas como eu vou fazer? O meu marido, ele não aceita em hipótese alguma, e era só ela, o marido e um bebê de 8 meses. E eu disse para ela, pegue o seu bebê, coloque ali no carrinho, na sua frente, e ali você vai pegar a Bíblia, vai colocar um louvor, e você vai fazer o culto doméstico, você e o seu filho. E a Trindade que está ali, mas inicie. Então, assim como Noé não parou de construir a arca, assim você também não pode esmorecer e parar a construção desta arca, que é uma parte da arca. Nós vamos falar durante as aulas várias partes que você vai estar ali construindo durante aquela semana, aquele mês, meses e anos. Mas a aula 1 já foi o início de algo que é sua responsabilidade, que está aqui nesta aula. O segundo ponto ali, na coluna de Noé, diz assim: as águas do dilúvio vieram sobre a terra, mas Noé e sua família estavam dentro da arca e foram salvos, graças à obediência de um homem apenas, fiel, batendo o martelinho ali constante, disciplinado, olhando e fixado na aliança que Deus fez com ele. E do outro lado, a sua parte, você verá não só a salvação da sua família, mas Deus quer te levantar para salvar toda uma geração. Como nós citamos, se não fosse Noé, estaríamos aqui? Não estaríamos aqui. Olha a importância da decisão, do sim de Noé, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E mais um ponto sobre Noé, a importância de uma vida. Noé e sua família permaneceram 40 dias e 40 noites dentro da arca, em obediência e em submissão à vontade do Criador. E aqui nós precisamos pensar sobre nós mesmos agora. Se a família de Noé obedeceu, é porque o viam como um homem justo, bom e temente a Deus. Como a sua família tem te visto? Como a sua família tem olhado para você? Talvez, a murmuradora, o fofoqueiro, o que nem me abraça. Enfim, claro, não somos perfeitos, mas precisamos, como diz a palavra, Jesus diz, sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Vamos agradar a todos? Claro que não, Jesus não agradou a todos.
mas dentro dos princípios e da palavra que Deus já tem nos dado, nós temos que seguir em obediência a tudo quanto ele nos diz. E claro que sabemos, assim como Noé, imagina ele recebendo um comando desse, quantos, né, o xingaram ali, riam dele, mas ele estava firme, ele sabia a voz de quem ele tinha ouvido. E você precisa também continuar firme na voz que você tem ouvido, que é a voz de Deus. O segundo ponto de Noé, uma geração foi preservada através da vida de Noé. A parte que cabe a você, ali no segundo ponto, você está vivo ou viva nessa geração e Deus conta com você para marcá-la. Se não fosse Noé, nós não estaríamos aqui. Você é o Noé que Deus precisa para salvar a sua casa e toda uma geração. E aqui nós vemos uma imagem muito forte, que realmente é algo que, assim, se fôssemos descrever, realmente seria isso. Uma foto dolorosa de se ver, mas a prova que realmente Deus, ele não via, como nós lemos no versículo, sobre a face toda da terra, ele não via pessoas submissas, tementes a ele, apenas ele encontrou em Noé. E pela graça e misericórdia, ele ainda disse: a minha aliança é que eu vou preservar a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Graças ao coração intenso de Noé. E como tem estado o seu coração? Agora, olhando para você, esquece cônjuge, esquece filhos, esquece parentela, olhando para você. Quando o pai olha para você, indivíduo, como ele tem te visto? Como aquele ou aquela que realmente ele pode contar como um Noé nessa geração, que a partir da sua vida você realmente vai estar lutando, e lutando com alegria. Porque na tristeza, até na tristeza, na presença do Senhor, ela vai saltar de alegria, e o Senhor nos proporciona, sim, momentos de alegria. E nessa imagem é a prova da concretização de tudo que Deus prometeu para um único homem, e em obediência ele pôde usufruir. E o que nós vemos aí? Eles já tinham saído da arca, as águas já tinham abaixado, e há 3 fatos nesta imagem, nessa ilustração. Nós vemos toda a família sã e salva, Noé e toda a sua família estão ali. Segunda ação, Noé, ele ergueu um altar de adoração e gratidão a Deus, por tudo que Deus proporcionou durante aqueles 40 dias ali dentro daquela arca, rendendo a ele a gratidão porque ele realmente prometeu e ele cumpriu. E o símbolo do arco-íris, que nós temos visto até os dias de hoje, quando o próprio Criador diz que seria o sinal da aliança que ele fez com Noé, prometendo que não mais terminaria, encerraria a vida dos seres humanos, dos seres viventes, através de dilúvio, como foi. Então, aqui, o Criador cumpre a sua aliança. Então, você que está aqui nesta aula hoje, o foco é você. É você ser fortalecido para realmente você não recuar. E muitas vezes você vai ser conduzida talvez a algo que seja uma loucura. Para o mundo como construir uma arca. Mas seja obediente aos comandos de Deus.
Pode ser que Deus fale assim para você: mande uma carta via correio para tia tal. E aí? Noé não foi milimetricamente zeloso nos centímetros, nos tamanhos de cada parte da arca? Por que que você não pode também enviar uma carta via correio para uma tia, por exemplo? Então, estejam atentos aos comandos que Deus vai dar. E claro que há comandos que você não precisa nem falar para ninguém, faça. Claro que há outros que você vai esperar o momento certo, vai entrar num propósito de oração, de jejum, para que realmente você faça aquela ação. Mas você foi escolhido pelo Pai, neste momento, para ser o Noé da sua casa e de uma geração. Eu me lembro de tantas situações que ali passando com os filhos, e via situações tão difíceis, e que eu olhava e falava assim: meu Deus, como pode um filho fazer isso tão pequenininho, agir dessa forma? E eu me lembro quantas vezes eu falava para o meu esposo: amor, isso veio de mim, esse veio de mim, esse veio de mim. Da onde veio essa rebeldia? E ele dizia: é a natureza adâmica. E quanto maior era a rebeldia, quanto maior era o confronto, mais eu era intensa com os meus filhos na infância, muito intensa. Era a palavra, era ali o momento de reflexão. Eu tenho fotos que nas paredes era tantos painéis com versículo, com desenho, quando não sabiam ler, mas eu era ali intensa. Vamos dar essa aula também para as mamães que têm filhos pequenos, ou pré-adolescentes, ou jovens. Nós chegamos até essa faixa da juventude e temos provado hoje, olhando para tudo que nós passamos com eles, nós realmente temos apalpado os frutos da aliança, porque o Senhor disse, só que atentamente nós temos que ouvir e obedecer. Ok, queridos? Então, a aula de hoje é para você, especificamente para você, não desistir de cada comando que o Pai vai dar a cada semana. E enquanto você vai estar passando aqui durante essa semana, ele vai estar trabalhando e lançando ideias criativas que vêm do alto para você transformar o ambiente da sua casa. Porque tudo começa no nosso lar. Não é na igreja, não é na célula, é dentro do nosso lar, onde tudo deve começar. Ok, queridos? E eu quero abrir aqui para vocês, nesta hora, fazer alguma pergunta, fazer alguma observação, escrever algo, ou algum alerta aí que você recebeu. Se você quer citar algum ponto sobre você mesmo, vamos interagir um pouquinho agora? Escreva no chat. Vocês entenderam que Deus só precisa de uma pessoa, né? Muitas vezes a gente acaba até se entristecendo, querendo, claro, como nós não queremos. Mas foque nesse momento na sua vida. É você que primeiro está sendo fortalecido, está sendo fortalecida para ganhar uma geração. Ganhar uma geração. Incrível saber que, se não fosse Noé, nós não estaríamos aqui. Glórias que ele obedeceu prontamente à voz do Criador, e olha, e que pedido!
É isso mesmo, a Patrícia está dizendo. Sei que é uma construção diária. Exatamente isso. É uma construção diária. Sejamos filhos obedientes, uma grande responsabilidade. Falando sobre isso, eu vou reforçar o que a Patrícia disse. E eu vou reforçar aqui nessa parte do primeiro ponto, você. Não pare de construir a sua arca. Foi exatamente o que a Patrícia acabou de falar. Realmente me sinto assim, em um tempo, não consigo ler aqui. Não pare de construir a sua arca. Na semana passada, Deus já lhe deu uma parte da construção desta arca, que é a sua responsabilidade. Levante-se em sua casa. Então, reforçando, é isso mesmo, é uma construção diária, mas o triste é quando Deus nos fala algo e nós não obedecemos. E aí a construção fica como? Com aquele buraco, né? Com aquela tábua que já era para estar de uma forma mais uniforme. Aí quando você olha para trás, eita, a tábua está lá, o prego está mal colocado, porque nós não estamos tendo a constância e a disciplina que Noé teve. Imagine se Noé atrasasse. Certamente o Senhor iria ter que começar tudo do zero de novo. Mas Deus encontrou em Noé este homem com coração temente a Ele. Deixa eu ver aqui se escreveram mais alguma coisa.